Você vive passando sempre pelos mesmos problemas de relacionamentos. Não importa se você troca de parceiro, você continua com os mesmos problemas. Ou as mesmas coisas que vão se repetindo, repetindo e parece não ter fim. Então esse vídeo é pra você. E aqui eu já trago uma primeira reflexão. Qual o primeiro relacionamento que você tem na sua vida? Pai e mãe, certo? É o primeiro modelo de relacionamento que a gente tem. Inclusive, o relacionamento entre eles, né? Então, como era o relacionamento entre seu pai e sua mãe? E como era o relacionamento deles com você? Tudo isso vai afetar a forma como você tem os seus relacionamentos hoje, as pessoas que você busca, enfim. Às vezes você tá com uma pessoa e você pode olhar e falar assim, nossa, é igualzinho meu pai, ou é igualzinho a minha mãe, ou tá fazendo, né? Ou então eu tô tomando uma postura igualzinho meu pai, igualzinho minha mãe nesse relacionamento. Então, a gente começa a perceber que as coisas vão se repetindo. Mas aí entra a pergunta de vocês, né? Por que que isso acontece? Por que que se repete tanto? Primeiro, como astrólogo, eu tenho que dizer para vocês que na casa 7 do seu mapa, se você não sabe calcular o mapa, você já vai lá nos meus posts, que eu tenho um post ensinando a calcular o mapa gratuito, tá? Você vai olhar a sua casa 7. A sua casa 7, ela vai falar dos seus relacionamentos mais sérios, e você vai olhar a sua casa 5, que a sua casa 5 vai falar sobre os seus paqueras, quando você tá conhecendo uma pessoa, uma coisa mais informal, tá? E aí, quando vira um relacionamento mais sério, vai pra casa 7, que são os relacionamentos mais íntimos, as parcerias, os casamentos. Então, eu vou pedir pra você olhar essas duas casas, dependendo do signo e do planeta que você tem lá. Eu posso até depois fazer uma live sobre isso, um outro vídeo falando só sobre isso, mas isso vai dar indícios de como, de que tipo de pessoa você atrai, né? E o que que você leva para as relações. Então essa já é uma forma simples de você descobrir, né? Por que que eu atraio certos tipos de pessoas. Depois, a gente vai olhar, porque assim, todo relacionamento é como se fosse um espelho. Então eu escolho uma pessoa inconscientemente para me relacionar, porque a pessoa me chamou a atenção de alguma forma, né? Alguma coisa eu gostei nela. E eu tô vendo sempre a máscara, né? Quando eu conheço uma pessoa, a pessoa sempre mostra o seu melhor lado. Todo mundo mostra o seu melhor lado, então a gente vê a máscara. Quando passa um certo tempo de relacionamento, a gente começa a mostrar várias facetas da nossa personalidade, porque a gente tem tanto bom quanto ruim dentro de cada um de nós. Ninguém é só bom ou só ruim, né? E aí a gente tem que ver se aquela sombra combina com a nossa, se a gente é capaz de aceitar aquilo na outra pessoa. E muitas vezes as pessoas não são. E elas começam a ver no outro coisas que elas não aceitam nelas mesmas. E aí que começam os conflitos, mas também é onde surge a solução. Por quê? Qual seria a melhor solução? Não é o outro, né? O outro está sendo um espelho para você, ele está te mostrando, na verdade, aonde você precisa melhorar. Então, qual a melhor saída? Olhar para si mesmo. Porque quando eu olho para mim, o que aquele outro está me mostrando que eu não aceito em mim, né? Se me incomoda é porque está dentro de mim. Então, eu vou tratar dentro de mim, eu vou olhar para aquilo que eu não estou aceitando. E a partir do momento que eu faço isso, eu me liberto. E eu liberto esse relacionamento disso. Porque o outro, ele só estava me mostrando algo que eu não estava aceitando em mim mesmo. Então, essa é a melhor saída. Só que as pessoas não entendem isso, elas não sabem que isso existe. E elas ficam nessa projeção, um projetando a sombra no outro. E aí cria todo esse conflito. E esse é um dos grandes segredos, porque a maioria das pessoas não sabe disso, né? E continua naquele conflito, naquele drama, naquela coisa de, você fez isso pra mim, eu fiz isso, eu nunca fiz isso pra você. E sabe aquela coisa assim? E quem faz isso é criança, né? Então o que a gente precisa fazer? Aceitar a situação como ela é, né? Primeira coisa. Crescer, olhar pra nossa sombra, falar assim, eu tenho esse lado também, mas eu aceito isso em mim. E lidar com a relação como adulto, porque somente 2 adultos podem se relacionar. Se um adulto se relaciona com uma criança, vamos supor, você cuidou dos seus problemas, dos seus traumas, das suas sombras, só que você está se relacionando com uma pessoa que está demonstrando um lado mais infantil. E aí o que acontece? Você se torna mãe do parceiro, né? Ou o contrário, ele tá se relacionando com você e você tá mais infantil. Então ele se torna seu pai, né? E ninguém quer ter um relacionamento com pai ou mãe. Todo mundo quer se relacionar com uma outra pessoa, né?
E principalmente esse é um dos casos mais, assim, buscados em relação à sexualidade também, porque as pessoas reclamam muito, ai, porque no começo a sexualidade era maravilhosa, né? E aí de repente passa a não existir ou ficou péssima. Por quê? Porque um dos parceiros pode estar neste lugar, ou de pai ou de mãe. E aí, entre mãe e filho e pai e filha, não tem sexualidade, né? O ideal seria não ter. Então, fica uma coisa assim, inconscientemente, você nega ou acaba criando uma situação meio estranha. Então, acaba sumindo mesmo aquele desejo e acaba gerando uns conflitos, porque a partir do momento que você toma um lugar de pai ou de mãe, você assume os problemas que a pessoa tinha com o pai ou a mãe dela. Então, quando a gente começa, né, só resumindo aqui pra vocês, a olhar pra gente, a olhar para os nossos próprios conflitos, porque o outro é só uma representação, gente, não importa quem seja o outro, você só vai trocar de parceiro, você só vai buscar outra pessoa, vai se machucar e vai continuar tendo os mesmos problemas, porque você tá carregando os problemas, né? Porque se o outro não te incomodasse, o problema é dele, né? Não tá te incomodando. Então, significa que o problema tá com ele. Agora, se te incomoda, é porque o problema tá dentro de você. Então, se o problema tá dentro de você, olha uma coisa boa, você tem o poder de solucionar. Porque se tivesse no outro, não tem como eu resolver. Mas se tá dentro de mim, eu posso resolver. Então, eu assumo a responsabilidade, né, de que eu tenho esse problema, primeiro, reconheço, e aí eu posso resolver. Essa é uma das maneiras mais efetivas. Não vou dizer que é simples, porque é todo um processo, tá? Não é da noite pro dia, mas é possível a gente ter relacionamentos melhores, ter relacionamentos mais saudáveis. Basta a gente querer, basta a gente buscar dentro da gente, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, aproveita e conta aqui pra mim também qual que é a sua maior dificuldade nos relacionamentos, né? E isso vai fazer com que eu possa criar mais vídeos pra vocês, trazendo mais sobre esse tema também, que esse tema é tão amplo, gente. Eu não consigo abordar muita coisa, né, num vídeo só que fica muito longo. Então a minha ideia é fazer videozinhos mais curtos. Então deixa aqui pra mim falando qual o seu problema, tá? E se você gostaria de ver isso num próximo vídeo. Um beijo! Ah, e se você tiver alguma amiga que estiver passando pelo mesmo problema, já compartilha com ela esse vídeo, porque com certeza vai ajudar.